Radar Econômico 13 de março de 2025. Principais destaques do Radar Econômico de hoje. Acompanhe as movimentações mais relevantes do mercado financeiro e mantenha-se informado sobre as principais decisões corporativas que podem impactar seus investimentos. No relatório de hoje, destacamos os últimos anúncios de proventos, assembleias e diretrizes estratégicas de grandes companhias listadas na Bolsa. Confira os detalhes a seguir e acesse os relatórios completos dentro da Academia Brasil de Finanças e Investimentos. Tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos. Lula rebate ameaças de Trump sobre tarifas ao aço. A recente declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva gerou repercussão no mercado e no cenário geopolítico internacional. Em meio às crescentes tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos, Lula afirmou que não adianta Trump gritar e que o Brasil não aceitará imposições comerciais prejudiciais. O pronunciamento ocorreu durante um evento da montadora Stellantis em Betim, MG, após declarações do ex-presidente e pré-candidato norte-americano Donald Trump sobre a possibilidade de aumentar as tarifas de importação do aço brasileiro. Contexto da disputa comercial. Nos últimos dias, Trump voltou a mencionar tarifas protecionistas para importação de aço, o que impactaria diretamente o Brasil, segundo o maior fornecedor do insumo para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá. A medida foi recebida com preocupação pelo governo brasileiro, que busca alternativas para evitar impactos na balança comercial. Principais exportadores de aço para os Estados Unidos. Canadá, 19,8%. Brazil, 11, 9%. Mexico, 10, 3%. Coreia do Sul, 9,5%. União Europeia, 8,7%. Reação do governo brasileiro. Lula reafirmou a busca por relações comerciais equilibradas, defendendo que os interesses do Brasil devem ser respeitados e que o país não se submeterá a decisões unilaterais dos Estados Unidos. Segundo ele, é necessário diálogo para encontrar um caminho que não prejudique a indústria siderúrgica nacional nem o mercado norte-americano. Durante o evento, Lula enfatizou: "Eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito, porque eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado." A fala de Lula ocorre um dia após o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmar que o Brasil tentará um entendimento ganha-ganha com os Estados Unidos, evitando medidas protecionistas que possam prejudicar a economia brasileira. Impacto econômico e possíveis retaliações. A taxação do aço brasileiro pode encarecer os produtos industriais nos Estados Unidos, reduzindo a competitividade das empresas norte-americanas que utilizam material importado. Especialistas apontam que a medida também pode levar o Brasil a adotar contramedidas comerciais, como diversificação de mercados, expansão de exportações para outros países, como China e União Europeia. Retaliação comercial, aumento de tarifas sobre produtos norte-americanos importados pelo Brasil. Acordos bilaterais alternativos, fortalecimento de relações comerciais com mercados asiáticos e europeus. O governo brasileiro já tem reforçado acordos comerciais com a China e a União Europeia como forma de reduzir a dependência do mercado norte-americano. O que esperar nos próximos meses? O governo brasileiro deverá intensificar as negociações diplomáticas para evitar que as tarifas ao aço se concretizem. Caso as medidas protecionistas avancem, o Brasil pode buscar uma resolução na Organização Mundial do Comércio, OMC, alegando prática desleal. A posição de Lula indica que o Brasil não aceitará passivamente decisões que impactem sua economia, ao mesmo tempo em que busca manter um tom diplomático nas relações com os Estados Unidos. A expectativa agora é pelo desdobramento das negociações entre os dois países, bem como pela postura que Trump adotará caso volte à presidência dos Estados Unidos. O setor siderúrgico brasileiro e os investidores devem monitorar atentamente os próximos passos dessa disputa comercial. TikTok Shop chega ao Brasil e promete transformar o e-commerce nacional. A TikTok Shop, plataforma de comércio eletrônico integrada ao aplicativo de vídeos curtos, será lançada no Brasil em abril de 2025, trazendo impactos significativos para o setor varejista e para as empresas listadas na B3. Após sua estreia bem-sucedida no México, a funcionalidade chega ao mercado brasileiro com potencial de capturar até 9% do e-commerce nacional nos próximos 3 anos, segundo estimativas do Santander. Oportunidades e desafios para empresas da B3. A chegada da TikTok Shop representa uma grande oportunidade para varejistas com forte presença digital, especialmente nos segmentos de moda, beleza e eletrônicos. As companhias já possuem expertise no varejo digital e podem explorar o modelo de vendas interativas e marketing de influência para impulsionar suas receitas. Por outro lado, varejistas menos digitalizadas podem enfrentar dificuldades. O Santander alerta que empresas como Arezzo, ARZZ3, Guararapes, Guar3, Grupo SBF, SBFG3 e Vulcabras, VUC3, precisarão se adaptar rapidamente ao novo ambiente digital, que exige engajamento e estratégias de conteúdo viral para competir com players já consolidados. Impacto no setor e previsão de crescimento. O TikTok Shop já movimentou cifras expressivas em mercados internacionais. 9 bilhões de dólares nos Estados Unidos em 2024, 6,2 bilhões de dólares na Indonésia, 5,7 bilhões de dólares na Tailândia. Com o Brasil sendo o terceiro maior mercado do TikTok no mundo, com mais de 111 milhões de usuários, a plataforma tem potencial para se tornar uma das principais forças do e-commerce nacional. Estratégia agressiva para conquistar o mercado. Nos primeiros 90 dias no Brasil, a TikTok Shop adotará uma abordagem agressiva, incluindo isenção de comissões para vendedores, frete grátis para atrair consumidores, restrições a produtos específicos, joias, alimentos e itens usados.
Esse modelo já se mostrou eficiente no México e deve acelerar a adoção da plataforma no Brasil. Impactos para investidores e mercado financeiro. Com a novidade, as ações do setor de varejo na B3 podem apresentar forte volatilidade. Empresas bem posicionadas digitalmente podem se valorizar, enquanto companhias que não se adaptarem ao novo cenário podem enfrentar pressão nas cotações. Além disso, o mercado publicitário também será impactado, já que o formato de vendas por influência digital pode alterar as estratégias das marcas na plataforma. Conclusão. A chegada da TikTok Shop ao Brasil promete revolucionar o comércio eletrônico, desafiando grandes players do setor e criando novas dinâmicas de concorrência. Empresas que souberem se adaptar rapidamente ao novo modelo de social commerce poderão obter vantagens competitivas significativas, enquanto aquelas que demorarem podem perder espaço no mercado digital. Os investidores devem acompanhar atentamente como as empresas listadas na B3 se movimentarão para capturar essa nova demanda e quais serão os efeitos da TikTok Shop no comportamento do consumidor brasileiro. Ibovespa trava nos 123 mil pontos. O que impede a bolsa de avançar? O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, segue estagnado na faixa dos 123 mil pontos, refletindo um cenário de baixa liquidez e incertezas macroeconômicas. Apesar de alguns dias positivos, o índice tem encontrado dificuldades para romper essa barreira, acumulando uma queda semanal de quase 1%, enquanto mantém um avanço modesto de 2,98% no ano. Principais fatores que travam a bolsa. Tecla um baixo volume financeiro. O giro financeiro do Ibovespa foi de apenas 13 bilhões de reais, cerca de 20% abaixo da média diária dos últimos 12 meses. Esse patamar é comparável a períodos de feriados nos Estados Unidos, o que demonstra a dependência do mercado brasileiro do fluxo estrangeiro, que representa 55% das operações na B3. Keycap 2 Desconfiança Fiscal e Política. Investidores locais seguem desconfiados da condução fiscal do governo, após a sinalização de dificuldades no cumprimento da meta de déficit zero em 2024. O mercado também monitora possíveis mudanças na política monetária, que poderiam impactar o crescimento econômico e o apetite por risco. Tecla 3 Inflação e juros ainda elevados. O IPCA de fevereiro registrou a maior alta para o mês desde 2003, reforçando o temor de que a Selic permaneça em 2 dígitos por mais tempo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o Índice de Preços ao Consumidor, CPI, veio em linha com as expectativas, sugerindo uma possível redução dos juros pelo Federal Reserve até o final do ano. Tecla 4 Aversão ao risco global. O temor de uma desaceleração econômica mundial tem mantido os investidores em compasso de espera. O fluxo de capital para mercados emergentes, como o Brasil, continua limitado, pois os Estados Unidos ainda oferecem rendimentos atrativos com seus juros elevados. O que pode destravar a bolsa? Corte na Selic. Uma redução mais rápida dos juros poderia atrair novos investidores para a renda variável. Maior previsibilidade fiscal. Medidas concretas do governo para garantir o equilíbrio das contas públicas podem restaurar a confiança do mercado. Fluxo estrangeiro. Um aumento da entrada de capital externo, especialmente com uma possível redução dos juros nos Estados Unidos, poderia impulsionar a B3. Resultados corporativos positivos. Se as empresas brasileiras conseguirem surpreender positivamente na temporada de balanços, isso pode incentivar um movimento de valorização. Conclusão. O Ibovespa segue travado nos 123 mil pontos, refletindo um ambiente de incerteza e volume financeiro abaixo da média. O mercado aguarda sinais mais claros do governo sobre a política fiscal e da economia global sobre o rumo dos juros. Até que esses fatores se definam, a bolsa deve continuar oscilando sem tendência clara, deixando os investidores em um cenário de espera e cautela. IPCA de fevereiro sobe 1,31% e registra a maior alta em 22 anos. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, principal indicador da inflação no Brasil, avançou 1,31% em fevereiro de 2025, marcando a maior alta para o mês desde 2003. Com esse resultado, a inflação acumulada no primeiro bimestre do ano chega a 1,47%, enquanto a acumulada em 12 meses atinge 5,06%, ultrapassando o teto da meta do Banco Central, que varia entre 1,50% e 4,50%. Principais fatores que impulsionaram a inflação. Habitação, mais 4,44% principal responsável pela alta do índice, puxado pelo aumento expressivo de 16,80% na energia elétrica. O reajuste reflete a retirada do bônus de Itaipu, que havia reduzido as tarifas em janeiro. Além disso, houve alta na taxa de água e esgoto, mais 0,14%, impactada por reajustes em cidades como Belo Horizonte e Campo Grande. Educação, mais 4,70% reajuste das mensalidades escolares foi um dos grandes vilões do mês, com altas mais intensas no ensino fundamental, mais 7,51%, ensino médio, mais 7,27% e pré-escola, mais 7,02%, asterisco. Esse impacto ocorre anualmente, pois fevereiro é um mês tradicionalmente marcado pela correção dos valores das matrículas. Alimentação e bebidas, mais 0,70% apesar de um ritmo menor do que janeiro, a inflação dos alimentos continuou pressionando o orçamento das famílias. Destaques para marca de seleção ovos de galinha, mais 15,39%, alta impulsionada pelo aumento das exportações e impacto da gripe aviária nos Estados Unidos. Visto grueso negro café moído, más 10,77%, influenciado por problemas climáticos que afectaram a colheita.
Transportes, mais 2,89%. O setor também contribuiu para a alta do IPCA, especialmente com a elevação dos preços dos combustíveis. Marca de seleção óleo diesel, mais 4,35%. Marca de seleção etanol, mais 3,62%. Marca de seleção gasolina, mais 2,78%. Apenas o gás veicular apresentou queda, menos 0,52%, no período. Inflação mais concentrada, mas ainda preocupante. O índice de difusão do IPCA, que mede a proporção de itens com aumento de preços, foi de 61% em fevereiro, uma leve queda ante os 65% de janeiro. Isso indica que a inflação ficou mais concentrada em itens específicos, como energia elétrica e educação, em vez de ser generalizada. Expectativas para os próximos meses. Possível desaceleração da inflação, com alívio no setor de alimentos e efeitos das políticas monetárias do Banco Central. Risco de pressão contínua nos combustíveis, dependendo do preço internacional do petróleo. Variação cambial pode influenciar os preços, especialmente de bens importados. Banco Central pode manter juros elevados para tentar conter a inflação dentro da meta de 2025. Conclusão. A inflação de fevereiro acendeu um alerta para os mercados e para o governo, pois o IPCA já supera o teto da meta do Banco Central. A alta de preços em setores essenciais, como energia, educação e combustíveis, pode manter a pressão inflacionária nos próximos meses, desafiando a política monetária e a recuperação do consumo no país. Santander Brasil pode fechar capital? Mercado especula sobre possível deslistagem. Nos últimos dias, o mercado financeiro foi tomado por rumores sobre um possível fechamento de capital do Santander Brasil, SAM11. A tese vem ganhando força devido ao valuation atrativo da subsidiária brasileira, que atualmente negocia múltiplos mais baixos em comparação com sua matriz, o Santander Espanha. Por que o Santander Brasil pode fechar capital? Os investidores começaram a especular sobre a possibilidade de deslistagem após roadshows recentes com analistas e gestores. Entre os principais fatores que reforçam essa tese, destacam-se: valuation atrativo. O Santander Brasil negocia atualmente a 6,8x POE, preço sobre lucro, para 2024, contra 7,7x do Santander Espanha. Além disso, o PVP, preço sobre valor patrimonial, do banco no Brasil é 1,05x, enquanto na matriz espanhola está em 1,0x, tornando a aquisição financeiramente interessante para o controlador. Melhora na rentabilidade. O banco demonstrou forte recuperação nos lucros, atingindo um ROI de 17% no 4T24, ante 8,1% no 4T22. Essa performance positiva pode incentivar o Santander Espanha a aumentar sua participação no Brasil. Valorização do euro frente ao real. Com a recente valorização da moeda europeia, a compra das ações remanescentes da subsidiária brasileira se torna ainda mais barata para o grupo espanhol. Caso Santander México, precedente importante. O histórico recente do Santander México reforça a possibilidade de um movimento semelhante no Brasil. Em 2023, o Santander Espanha iniciou a recompra de ações da subsidiária mexicana e, em abril, fechou o capital da operação no país. Na época, o banco mexicano negociava múltiplos próximos de 5,5x PE, 2022, e 5,0x PE, 2023, bastante descontados, o que incentivou o controlador a aumentar sua participação. Dado esse precedente, é possível que o Santander Espanha adote a mesma estratégia no Brasil, caso enxergue uma oportunidade financeiramente vantajosa. Cenário atual do Free Float e impacto financeiro. Atualmente, o Free Float do Santander Brasil é de apenas 9,7%, representando cerca de 9,55 bilhões de reais. Para realizar a deslistagem, o grupo espanhol precisaria atingir 95% do capital social. Atualmente, o Santander Espanha já detém 89,5% da subsidiária brasileira, faltando apenas 5,5% das ações para cumprir essa exigência. Evolução da participação do Santander Espanha no Brasil. 2012, 81, 4%. 2014, 88, 3%. 2025, 89, 5%. Caso o fechamento de capital aconteça, o Santander Espanha precisará desembolsar um valor relativamente baixo, considerando a robustez financeira do grupo. Segundo estimativas da Genial Investimentos, a deslistagem poderia impactar em menos 0,24 pontos percentuais no capital do Santander Espanha. Fatores que podem impedir o fechamento de capital. Apesar dos rumores, algumas barreiras podem dificultar a deslistagem. Foco estratégico na América do Norte. O Santander Espanha tem direcionado esforços para expandir sua presença nos Estados Unidos e no México, o que pode tornar um movimento agressivo no Brasil menos prioritário. Alocação de capital. O grupo espanhol já anunciou um programa de recompra de ações de 10 bilhões de euros para 2025 e 2026, o que pode reduzir sua capacidade de investimento no Brasil. Dividendo atrativo. O Santander Brasil tem uma forte política de distribuição de dividendos, o que pode tornar o investimento na subsidiária atrativo mesmo sem a necessidade de fechar o capital. Conclusão. Até o momento, não há nenhuma confirmação oficial sobre o fechamento de capital do Santander Brasil. No entanto, os múltiplos descontados, a estratégia adotada no México e o free float reduzido tornam essa possibilidade plausível. Os investidores devem monitorar de perto qualquer movimentação do Santander Espanha nos próximos meses, pois uma eventual recompra de ações poderia impactar significativamente as cotações do ativo na B3. Ações das Casas Bahia disparam mais de 100% no mês. O que está por trás da valorização?
As ações da Casas Bahia, BHIA3, tiveram uma disparada impressionante de 105% apenas nos primeiros 12 dias de março, com forte movimento de alta que chamou a atenção dos investidores. No acumulado do ano, a valorização já chega a 88%, segundo dados do Valor Pro. No último pregão antes da divulgação dos resultados trimestrais, os papéis chegaram a subir 10%, fechando com avanço de 5% a R$ 5,46. O que explica essa forte valorização? Tecla o movimento de short squeeze. A principal explicação para essa alta explosiva é um short squeeze, fenômeno que ocorre quando investidores apostam na queda de uma ação, posição vendida, e, diante de uma valorização inesperada, precisam recomprá-la rapidamente para evitar perdas, o que impulsiona ainda mais a alta. Segundo um relatório da XP, 24,7% das ações da Casas Bahia estavam em posição vendida, tornando o papel um forte candidato a esse tipo de movimento especulativo. Tecla 2 Expectativa pelo balanço do quarto trimestre de 2024. A divulgação dos resultados da companhia estava marcada para quarta-feira, 12 de março de 2025. Investidores estavam otimistas com possíveis sinais de recuperação da empresa após um longo período de dificuldades financeiras. Tecla 3 Alívio nos juros futuros. A recente queda nas taxas de juros projetadas para o fim de 2025 melhorou o sentimento do mercado em relação a varejistas endividadas como a Casas Bahia. Setores sensíveis ao crédito costumam reagir positivamente a cortes de juros, pois isso facilita o financiamento tanto para empresas quanto para consumidores. Casas Bahia respondeu à CVM sobre a alta das ações. Diante da valorização atípica, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, questionou a empresa sobre a movimentação. A Casas Bahia respondeu não ter conhecimento de nenhum fato relevante que justificasse a oscilação. O que esperar daqui para frente? Apesar da disparada, analistas alertam que movimentos de short squeeze são voláteis e podem se reverter rapidamente. A reação do mercado ao balanço do quarto trimestre será fundamental para definir se a alta continuará ou se haverá realização de lucros. Investidores devem acompanhar resultados operacionais, se a empresa conseguiu melhorar sua rentabilidade e reduzir dívidas. Perspectiva para 2025, projeções de crescimento e impacto da política de juros. Fluxo de recompras, se investidores vendidos continuarão cobrindo posições, sustentando a alta. Impacto das tarifas de Trump sobre o aço brasileiro será limitado, aponta a IPEA. A tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio brasileiro, imposta pelos Estados Unidos a partir de 12 de março de 2025, deve ter um impacto relativamente pequeno na economia nacional, segundo um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. A medida deve resultar em uma redução de apenas 0,01% no PIB brasileiro e uma queda de 0,03% no total das exportações. Apesar do impacto macroeconômico limitado, o setor siderúrgico será significativamente afetado, com uma queda de 2,19% na produção de metais ferrosos e uma redução de 11,27% nas exportações do setor. Isso representa uma perda de aproximadamente 1,5 bilhão de dólares em vendas externas e 1,6 milhão de toneladas de aço exportadas a menos. Efeito no setor siderúrgico brasileiro. Queda expressiva nas exportações para os Estados Unidos. O Brasil deve perder 36,2% das suas vendas de aço para os Estados Unidos, mercado que representa 90% das exportações de placas e lingotes brasileiros. Impacto no faturamento das siderúrgicas. As empresas do setor, incluindo Gerdau, GGBR4 e Usiminas, Usim5, terão mais de 10% do faturamento afetado pela medida. Busca por alternativas. O setor deve acelerar negociações para restabelecer um regime especial de cotas, similar ao que vigorou entre 2018 e 2022, permitindo exportações isentas de tarifas dentro de um limite pré-estabelecido. Impactos globais e retaliações comerciais. Estados Unidos. A tarifa deve reduzir as importações de metais ferrosos em 39,2%, enquanto a produção doméstica norte-americana pode crescer 8,95%. No entanto, setores que dependem do aço importado, como máquinas, equipamentos e automóveis, podem sofrer com aumento de custos e queda na produção. Canadá e México também serão duramente impactados, com quedas de 31,4% e 21,3% nas exportações de aço para os Estados Unidos, respectivamente. China e Europa. A medida pode levar siderúrgicas chinesas e europeias a redirecionarem suas exportações para mercados alternativos, aumentando a concorrência global no setor. O que esperar nos próximos meses? Teclam negociações diplomáticas. O governo brasileiro, por meio do Ministério da Fazenda e do Itamaraty, já iniciou diálogos com os Estados Unidos para tentar um acordo que reduza os impactos da tarifa. Tecla 2 Possíveis retaliações comerciais. União Europeia e Canadá já anunciaram medidas de represália contra os Estados Unidos. O Brasil pode adotar estratégia similar se as negociações não avançarem. Tecla 3 Reação das siderúrgicas na B3. Empresas como Gerdau, GGBR4, Usiminas, Usim5 e CSN, CSNA3 podem ter suas ações pressionadas no curto prazo, mas a depender das negociações, podem recuperar parte das perdas. Conclusão. Apesar do baixo impacto no PIB do Brasil, o setor siderúrgico será fortemente afetado pela nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos. O governo brasileiro busca reverter ou amenizar a medida por meio de negociações, enquanto empresas do setor avaliam alternativas para minimizar os prejuízos e encontrar novos mercados. Fabrício Della Torre Vital. Engenheiro, bacharel em ciências contábeis e investidor em ações da Bolsa de Valores.
Acesse agora relatórios exclusivos do Radar Econômico e outros. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado financeiro antes da maioria dos investidores? Acesse o Radar Econômico completo em PDF para baixar e muito mais. Basta clicar no link abaixo e entrar no nosso canal exclusivo do Telegram. Lá, você terá acesso gratuito a relatórios diários recheados de análises detalhadas sobre o mercado financeiro no Brasil e no mundo, movimentações estratégicas das grandes empresas da B3, impactos da política econômica e tendências globais, oportunidades de investimento que podem fazer a diferença no seu patrimônio. Acesse agora nosso grupo do Telegram. Entre agora no nosso canal e baixe este e outros relatórios gratuitamente. Corre lá e garanta seu acesso às análises que realmente importam.